A Epístola aos Efésios. Tema geral: a visão de quem somos no mundo caótico em que vivemos. Título da mensagem: o andar digno da vocação a que fomos chamados, a saber, cultivar em nós as virtudes elevadas de Cristo e preservar a unidade do Espírito. Sexta-feira. Tema de hoje: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo para a oração: Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O versículo 5 de Efésios 4 declara três elementos centrais em torno dos quais os cristãos devem estar unidos: o Senhor, a fé e o batismo. Esta tríade unificadora é essencial para a identidade e a vida da igreja em meio a um mundo cada vez mais fragmentado. Quanto ao termo Senhor, o versículo 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Perceba que o versículo não fala de Jesus como o Filho, e sim como o Senhor. No Evangelho de João, cremos no Filho, mas em Atos, cremos no Senhor, conforme em Atos 16, 31. Jesus, como Filho, é para que tenhamos vida, mas Jesus, como o Senhor, após a sua ascensão, é para que estejamos sobre sua autoridade. Algo que diz respeito ao encabeçamento. Aqui, como cabeça do corpo, ele é o Senhor. Assim, crer em Jesus está relacionado tanto à nossa necessidade de receber a vida divina, quanto à necessidade de estarmos sob sua autoridade, que é a expressão de seu encabeçamento. Poucos cristãos, contudo, percebem que devem crer no Senhor tanto para a vida quanto para a autoridade. Como pecadores perdidos, não estávamos apenas espiritualmente mortos, sem vida, mas também sem o seu senhorio, sem cabeça, andando sob o senhorio e a autoridade dos principados e potestades lideradas por Lúcifer em seu mundo caótico. Por isso, após crer nele, temos tanto a vida quanto a cabeça. Quanto ao termo fé, no Novo Testamento, a fé denota tanto o ato de crer como o conteúdo em que cremos. A fé como ato de crer é pessoal e subjetiva, mas a fé como conteúdo daquilo em que cremos é objetiva. A expressão uma só fé, no versículo 5, não é o nosso ato pessoal de crer, é o objeto da nossa fé. Como cristãos, podemos diferir em várias doutrinas, mas todos temos uma só fé, um só conteúdo no qual devemos crer. Todos, sem distinção, devemos crer na pessoa do Senhor Jesus e em sua obra redentora. Cremos que Cristo é o Filho de Deus encarnado para ser um homem, que morreu na cruz pela nossa redenção, foi ressuscitado ao terceiro dia e ascendeu aos céus, e que, após isso, se derramou como Espírito para que tivéssemos vida e também o seu encabeçamento interior. Essa fé única deve ser mantida por todos os cristãos verdadeiros. E quanto ao termo batismo, isso se refere ao fato de termos sido batizados em Cristo após crermos em tudo o que ele fez para sermos terminados em Adão. Por meio da fé e do batismo, fomos transferidos de Adão para Cristo e assim unidos ao Senhor, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. A realidade do batismo consiste em perceber e confessar que nosso ser natural foi crucificado e enterrado. Portanto, o batismo é a percepção de nossa morte, nosso sepultamento e nossa ressurreição em Cristo. Por meio da fé, fomos unidos a Cristo e nele estamos crucificados, sepultados e ressuscitados. Imediatamente após crer em Cristo, devemos ser batizados como testemunho da nossa percepção desse fato. O batismo sempre acompanha a fé. Por meio dele, temos uma transferência total e completa de Adão para Cristo. Essa tríade unificadora, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, é essencial para a unidade dos cristãos em meio a um mundo cada vez mais fragmentado. Ela nos chama a reconhecer a autoridade suprema de Cristo,
a nos mantermos firmes nas verdades essenciais do Evangelho e a celebrar a nossa identificação com Ele por meio do batismo. Quando estamos unidos em torno dessas realidades, podemos superar as divisões e diferenças que nos separam e juntos manifestar a unidade que Deus deseja ver em sua igreja. Vamos refletir um pouco? Diante desta visão de unidade em torno do Senhor, da fé e do batismo, como você avalia a sua própria vida cristã? Você está realmente vivendo em submissão a Cristo como seu único Senhor? O conteúdo de sua fé está alinhado com as verdades essenciais do Evangelho? E você tem valorizado o significado e a importância do batismo em sua jornada de fé? Reflita sobre esses aspectos e identifique áreas em que você precisa crescer para alcançar uma maior unidade com seus irmãos e irmãs em Cristo. Tome um tempo para examinar seu coração e se comprometa a ser um agente de unidade, cultivando uma vida que glorifique ao único Senhor, fortalecendo sua fé e honrando o batismo que o une como membro do corpo de Cristo. Temos uma sugestão em face de tudo isso, de oração para você, que seria a seguinte: Senhor, Tu és o único Senhor, a fonte da nossa fé e o significado do nosso batismo. Ajuda-nos a viver em unidade, reconhecendo a Tua soberania em nossas vidas e nos comprometendo com as verdades essenciais do Evangelho. Que possamos celebrar, Senhor, os laços que nos unem como Teu povo, membros de um só corpo, guiados por um só Espírito e compartilhando uma só esperança. Amém.